Bom dia, meus amigos. É um prazer estar aqui mais um sábado no programa Conexões do Reino. Então, eu já quero profetizar sobre sua vida. A minha oração hoje é que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a sua casa, a sua família, obras das suas mãos, que o Espírito Santo de Deus enche de sabedoria, de alegria, em nome de Jesus. E nessa manhã de sábado, hoje está ausente nossos queridos pastores, pastor Henrique e pastora Cris. Nós estamos enfermos, mas estamos aqui nesse programa, nesse bate-papo, no nosso convidado especial, meu amigo Matheus Ortega. Cara, é um prazer ter você aqui. O prazer é meu, cara. E a gente conheceu no futebol, né? Foi. A gente tem muitos amigos em comum, se conhecemos ali jogando no futebol. Né? O Matheus é um grande jogador de futebol, além de um grande escritor, um grande jogador de futebol. Não, né? Tô ficando velho já. E ele é uma pessoa que tem manifestado o reino dos céus através da escrita, através daquilo que ele está fazendo. E hoje ele é nosso convidado. Então, a gente vai trocar ideia aqui sobre vida, família, fé, mas especialmente sobre economia do reino. A gente vai falar sobre finanças, né? Que é uma área que ele domina. Né? Mas antes disso, eu quero trazer uma palavra para você, que está lá no livro de Neemias. Você que está me acompanhando aí, abra sua Bíblia no livro de Neemias, profeta Neemias, capítulo 2, o verso 20, diz assim, ó: O Deus dos céus é quem nos dará o bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Olha só, vou repetir de novo essa frase. O Deus dos céus é quem nos dará o bom êxito. Eu lhe convido a você a ler a história de Neemias. Olha só, Neemias ele era um simples copeiro. E ele viu, Matheus, que a cidade dele estava toda destruída. Mas através da oração, poder da oração, fez com que ele sentisse e falou, não, minha cidade não pode ficar desse jeito. E a palavra fala que ele construía um muro com uma mão e com a outra com a espada. Essa frase aqui foi para Sanbalat e Tobias. Ele estava afrontando, falava, vocês não vão conseguir construir esse muro. Mas ele falou, Deus dos céus é que nos dará o bom êxito. A confiança dele estava toda no Senhor. E por vezes a gente vai falar sobre essa área de finanças, a gente às vezes confia naquilo que o nosso saldo diz. Né? Quando a gente olha para o que Deus fala sobre nosso coração, a coisa muda. Né? Eu, por vezes, já fiz isso. Eu falei, não, eu não consigo. Mas toda vez que eu coloquei a fé em ação, eu falei, não, vai mudar. É isso que a palavra de Deus diz. Uhum. E eu já consegui vencer várias situações porque eu coloquei a fé em primeiro lugar. Então, você que está escutando aí ou está assistindo também pelo YouTube, coloque assim como Neemias colocou no seu coração em oração, o Deus dos céus que nos dará o bom êxito. Então, fique com essa palavra, medite nela, e eu tenho certeza que Deus vai manifestar mais fé, mais coragem, mais força para você avançar com as palavras que Ele tem colocado no seu coração. Então, o nosso bate-papo aqui, apresentando novamente o escritor Matheus Ortega. Cara, é um prazer ter você aqui. Cara, muito legal. Sua agenda com certeza é muito cheia, até pelo WhatsApp a gente desencontrando, então, mas deu certo, estou muito feliz mesmo de ter você aqui, ter aberto a sua agenda. Deus abençoe, cara. Amém, cara. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Eu acho que a gente precisa de vozes, né, nas mídias, na rádio, na TV, mídias sociais, que vão falar de reino de Deus. Não vão falar necessariamente de igreja ou de denominações específicas ou de visões muito fechadas, mas vão falar de reino. Então eu fico super feliz de estar aqui, de poder falar desse reino que é eterno e invisível. O reino, quando você fala de reino, ele muda a perspectiva, né? Quando você fala de reino é algo que, cara, é todos, é os grandes, os pequenos, cara, vem aqui pro reino. Esse é o convite de Jesus para nós, né? É o reino dos céus. Então a gente minimiza as diferenças, sabe? Todo mundo no mesmo propósito. Então, por isso surgiu Conexões do Reino. Uhum. E agora estamos aqui com esse livro Economia do Reino. Então, se você está assistindo aí, já entra aí. Qual que é o arroba lá, Matheus? Economia do Reino. Economia do Reino. @ Economia do Reino. Né? Tem muita coisa interessante lá. Daqui a pouco a gente vai estar discorrendo mais sobre ele. Matheus,
É Eclesiastes 5:10. É um versículo que eu sei que você já, com certeza, já viu, já leu, já falou. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. E como aplicar isso na prática? Legal. Como definir assim, o que é amor ao dinheiro, o que é trabalhar para ser bem-sucedido? Essa é uma pergunta que afeta todos nós, né? Eu costumo dizer que esse tema do dinheiro, das riquezas e até da pobreza é um dos temas mais espirituais que existem. Ele é mais mencionado na Bíblia que um monte de outro assunto. Então, é algo que Jesus fala muito, né? Sobre o nosso trabalho, sobre o nosso acumular riqueza, se é riqueza aqui na terra, se é riqueza no céu. Então, assim, na prática, eu acho que a gente precisa de uma nova definição do que é prosperidade. A gente tem uma visão sobre prosperidade como algo que é eu ter sucesso, eu alcançar bens, ter bastante êxito na vida, em comparação ao meu próximo. Então é uma questão muito individualista e materialista. Isso é prosperidade pra gente. Seja você cristão ou não, a gente fala desses termos diariamente. Eu entendo que a prosperidade do reino é baseada em Salmos 1, que fala que o justo é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não murcham, cujos frutos vêm na estação certa, tudo que ele faz prospera. Então o que é esse prospera? Eu entendo que esse prospera é como uma árvore que dá fruto para outros comerem. O propósito da árvore não é para ela mesma. Então eu entendo que a prosperidade do reino é ser bem-sucedido em trazer benefício a outros. Quando a gente muda essa ótica, a gente para de viver pelos nossos próprios benefícios. Se a gente viver só olhando para os nossos benefícios, a gente vai sempre estar insatisfeito, que é o que Eclesiastes fala. Aquele que quer mais dinheiro, ele vai sempre querer mais e nunca vai estar satisfeito com aquilo que ele tem. Já quem pertence ao reino de Deus, encontra o contentamento, que Paulo fala. Posso passar por todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar por abundância ou por necessidade. E aí será que o nosso coração vai adorar a Deus quando a gente passa pela necessidade? Ou será que é só quando a gente está na fartura? Ou será que a gente acha que o cristianismo só vai levar a gente para a fartura? Então eu acho que a gente precisa mudar a nossa lógica, a nossa visão sobre o que é ser próspero, o que é ser abençoado. Eu tenho visto que ser rico e próspero é o quanto que eu dou, não é o quanto que eu retenho. Então tem invertido um pouco a lógica na minha cabeça. Então eu vir aqui hoje e eu dar. Eu me sinto próspero por isso, por poder contribuir com a vida de outras pessoas, muito mais do que se eu ganhar muito dinheiro na minha conta. Porque isso vai ser só individual, só pra mim. E é claro que o dinheiro ele tem o seu propósito, né? Eu entendo que o dinheiro é neutro. Ele não é nem bom nem mal. Ele é uma ferramenta. O que o homem faz com ele vai determinar se ele vai ser usado para o bem ou para o mal. Então, o nosso coração que vai dizer se aquilo que a gente está buscando é algo bom, que vai fazer bem para a nossa vida, ou se vai nos prender, né, a esse amor ao dinheiro que fala em Eclesiastes. Então, é muito uma coisa do coração. E eu acho que a gente tem que ter uma nova visão sobre como lidar com o dinheiro que não se baseia apenas no indivíduo, mas que pensa no reino e no coletivo. Aquela passagem que fala da multiplicação dos talentos, para mim fica claro que está falando sobre valores e recursos, né? Como que é, assim, multiplicar e esconder? A gente não tem por si só um mandamento de fazer aquilo crescer e não esconder? Como que você faz esse paralelo? Olha, eu acho que essa parábola dos talentos, ela fala muito sobre a gente ser bons mordomos daquilo que a gente tem nas nossas mãos. Então, se hoje você tem muitos recursos, a tua responsabilidade é maior com aquilo que você tem. Então você tem que dar um jeito de usar isso para algo positivo, para algo digno, né? Então, assim, a gente vê que se uma pessoa tem 5 talentos, ele multiplica para 5. Se ele tem 2, multiplica para 2. Se é 1 para 1. Então, eu não entendo que isso é um peso que a gente tem que carregar, um fardo de que se eu tenho dons, eu tenho que usar, e se eu não usar, Deus vai me castigar. Muitas vezes eu já vi essa imposição. Não, você tem que, sabe, essa... Eu não vejo assim, porque eu vejo que tudo que a gente ganhou é de graça, e tudo que a gente dá é de graça, né? Tipo assim, a gente reflete esse amor de Deus por nós, para o próximo, e nisso não tem fardo, isso tem alegria. Deus ama que dá com alegria. Mas eu vejo que os talentos, ele tá mostrando pra gente o seguinte: se a gente não sabe lidar com as riquezas terrenas, se a gente não sabe ser bons mordomos, administrar com sabedoria, destinar para os fins certos, viver uma vida honrada, trabalhar com as próprias mãos, que nem Paulo fala, e não depender de ninguém. Se a gente não consegue fazer isso com as riquezas terrenas, como a gente vai conseguir
fazer isso com as riquezas eternas, verdadeiras riquezas, Verdadeiras que é o que riquezas. Jesus fala. Então eu acho que aqui a gente está num estágio, aqui nessa terra a gente está estagiando para um dia lidar com as riquezas verdadeiras, que aí vai ser um novo reino dos céus. Então a gente precisa sim prestar contas com sabedoria daquilo que a gente tem. Isso eu concordo, mas eu não acho que é com peso, porque não faz sentido esse peso, né? A gente foi chamado a viver a liberdade que Cristo nos libertou, para usar dessa liberdade para servir ao próximo, e não é com um senso de peso e dever que nos faz servir ao próximo, né? Eu sou cristão desde muito garoto, né? Mesmo antes dos meus pais, né? E por vezes eu escutei aquilo, não, o crente tem que ser humildezinho, aquela coisa e tal, o cristão tem que ser aquela coisa, né? E hoje a gente vê essa inversão, né? Não, você tem que ser Inverteu próspero, mesmo. risco e tal. Nessa trajetória, como que você enxerga essas mudanças assim? Cara, Nesse... é muito boa essa pergunta, porque eu também cresci em igreja, e eu lembro que a época que eu tava buscando muito a Deus, eu ia para todos os apelos, chorava, buscava, e muita gente veio me falar que eu seria um missionário, que eu Uhum. iria pelo mundo, e eu achava, assim, por essa ótica, que eu iria abrir mão de tudo. Não vou ter uma profissão, não vou ganhar dinheiro na conta, eu vou viver aí pelo mundo pregando evangelho. Tinha muito aquela coisa de viver pela fé, né? Quando fala Isso, missionário, você já isso. Já imagina vou aquela viver pela coisa. fé, já vou passar fome, mas é isso aí, é por Deus, bora. E aí hoje eu tô com 36, acho que passou uns quase 2 décadas desse período, e eu de fato estou viajando o mundo, e eu de fato estou vivendo o cristianismo, vivendo pelo reino, mas não naquela ótica de escassez. Só que eu não vejo que essa ótica é necessariamente ruim. Eu acho que ela é um chamado. Então, quando a gente vê Jesus chamando o jovem rico, ele fala para abrir mão de tudo. Quando a gente vê Jesus falando que a salvação chegou na casa de Zaqueu, ele não falou para abrir mão de tudo. Zaqueu se dispôs a dar metade do que ele tinha aos pobres. Agora pense, se o cara tem 10 milhões na conta, ele dá 5, ele ainda tem 5. Ele era um cara rico. E a gente vê várias outras pessoas na Bíblia, a história de Joana, Susana, Maria Madalena, que com seus recursos ajudavam a sustentar o ministério de Jesus, em Lucas 8:3. A gente vê Cornélio, que era um centurião rico, que ajudava os pobres com os seus recursos. A gente vê Gaio, que abria sua casa, que era provavelmente um cara rico, que tinha uma casa para abrir para a igreja poder viver. A gente vê Abraão no Velho Testamento, que era rico, mas o coração não estava na riqueza. Então quando a gente começa a ler isso na Bíblia, a gente fala, peraí, então o problema não é o dinheiro. A gente não precisa abrir mão do dinheiro necessariamente para servir a Jesus. O que a gente precisa é ter o nosso coração nele, independente de qual classe social e qual espaço que a gente vai preencher, né, nesse mundo. Então eu acho que desmistifica um pouco, sabe? Essa ideia de que tem que ser pobre, tem que ser simples para ser cristão. Agora, eu acho que, é claro, o dinheiro, ele também traz tentação, ele também traz um desejo de ter mais nesse mundo. Então, isso é perigoso. Mas da mesma forma, eu vejo que a pobreza também é perigosa. Porque a pobreza pode deixar uma pessoa numa situação tão necessária, em tanta carência, em tanta necessidade, que ela pode ter dificuldade de seguir a Deus também. E ela precisa ser suprida para poder viver no básico, né? Ter o básico. Então, eu acho que a questão não é ser rico ou ser pobre. A questão é ter o coração em Deus ou não. Porque essa questão, a gente vê, eu vi muito isso passando na rede social, alguns pastores, as fotos, o valor do relógio, o valor do tênis, você já viu esses? Já vi, e eu acho que isso não tá longe de ser cristianismo, viu? Não, você fala longe por conta do... Não, a pessoa que acha que ostentar a riqueza é ser um cristão. Tipo assim, Deus me prosperou, por isso eu sou um cristão. Se fosse assim, o nosso rei não foi assim. Ele abriu mão da riqueza e morreu nu numa cruz. Esse é o modelo que a gente tem de cristianismo. Então acho que é muito complicado você falar que eu sou um cristão porque Deus me prosperou e hoje eu tenho muito. Pode ser. Em 2 Coríntios 9 fala assim. Paulo fala para Corinto assim, né? Deus vai enriquecer vocês de todas as formas. Mas para quê? Para que vocês possam ser generosos e para que as pessoas deem glória a Deus. Então, a questão aí, de novo, não é a riqueza como essência, não é a riqueza que vai mostrar se eu tô com Deus ou não. Mas se ela tiver na minha vida, ela tem um propósito. E o propósito é a generosidade. Então, mas fala, acho que você ia falar de outra coisa, né? Na verdade, assim, eu nem ia fazer essa pergunta, eu tentando, né? Mas você acha razoável um líder no dias de hoje, assim, ser tão... como que eu posso colocar a palavra correta? Ostentar tanto?
Porque você tem aquele... É lógico, a gente vê essas reportagens, é sempre de páginas que ficam ali alfinetando, né? Mas assim, né, você acha razoável o cara ser tão despontado assim a ponto de... Porque sempre eles fazem aquela visão, às vezes a pessoa não tem nada ali e tal, e fica fazendo esse comparativo. O que você pensa sobre... É delicado, né, cara? Ou é muito relativo essa... É delicado isso. A primeira coisa que vem à minha mente é a passagem de 1 João, que fala Porque que... a gente é cristão, a gente faz comparativo, cara. A gente é cristão, faz comparativo com Cristo. Isso. E ele sendo dono do reino, ele vem e tem um comportamento totalmente diferente em relação do que a gente vê os líderes de hoje. Né? Isso é complexo. Então, assim, Não que eu tô pregando, não, mas, Rafael, você tá falando que o líder deve ser, pobrezinho, aquela coisa de franciscana? Até não é isso. Mas o que você pensa, assim, o que você traz pra escritura, ou aquilo que eu falo... Nem tudo a escritura ela vai pontuar, talvez deixa ali pra gente, né? A gente tá em sociedade pra gente... O que você traz 1 João fala que a cobiça dos olhos e a ostentação desse mundo não provém de Deus. A cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a ostentação de bens. O que eu acho que isso significa não é que a gente não pode ter recursos e não pode, por exemplo, fazer uma viagem de férias. O pastor pode. Assim, meu pai era missionário, eu lembro que se ele tirava férias, as pessoas já falavam, pô, o cara tá tirando férias. Tipo assim, ele tem direito a férias, né? Todo trabalhador é digno do seu salário, a Bíblia fala isso. Mas aí a questão é, o que isso revela? Né? Eu acho que não é tanto o ter em si, é o que isso revela para outras pessoas. Será que quando a gente está ostentando e querendo mostrar para os outros que a gente tem e que Deus vai te fazer prosperar, que nem eu, a ter isso, ter um relógio Rolex, ter um jatinho, será que isso está revelando a Deus ou está revelando a mim? Será que isso está revelando ao reino de Deus ou ao meu reino? Então acho que aí que é o ponto, assim, o que você quer revelar com a tua vida? Você quer revelar o quanto que você alcançou, quanto que você conquistou, ou você quer revelar a um Cristo que é loucura? É loucura. Eu gosto muito de estudar, de ler, só que um dia eu peguei Paulo falando que Cristo é loucura. Então assim, se a gente deixa de ser cristocêntrico, tem um risco aí, que eu não vou revelar essa loucura da cruz pro mundo. Eu vou revelar a mim mesmo. E eu prefiro revelar a loucura de Cristo do que revelar a mim mesmo. E aí fica aí a pergunta para essas pessoas que fazem isso. Boa resposta. Sensacional. Sensacional. Eu faço isso porque, assim, eu fico olhando... Como que seria Cristo? Eu faço, como que Cristo se comportaria se fosse hoje nas redes sociais com todas essas facilidades, né? Então a gente eu fico fazendo esse comparativo, né? E as pessoas pensam muito sobre, né? Sobre essa questão. Ela fica olhando e fica, talvez, colocando um padrão. Você fala, não, eu preciso, né? Porque às vezes você vê o líder, ou um padre, um pastor, um líder religioso, e fala, cara, eu quero... Ou mesmo até uma influência, eu quero se vestir que nem o cara. Eu quero andar com o carro, do jeito que o cara... Falar do jeito que o cara fala, né? Ele traz ele como fosse a referência. Né? Vou te dar uma frase aí. Eu ia puxar justamente isso, né? Porque às vezes puxa a referência, não, tu andar comigo? Não, você tem que ser assim. Tem que ser assim. Aí o cara faz, não falando contra, só dar um exemplo, né? Tem que andar no meu mastermind agora, porque eu vou andar com quem estiver no meu mastermind agora. Então quer dizer, tipo, agora eu sou o padrão, né? Então se fala, não, tem que ser isso daqui, porque Cristo vai, você entendeu? Sim. Então, e coloca o rebanho numa distância, o cara vai perseguindo aquilo, talvez o cara não vai conseguir, nem todo mundo vai andar de 911 e vai andar de jata. Cara, eu acho que o cristianismo é justamente ao contrário, no sentido de, ao invés de criar um afastamento com o mais pobre, ele cria uma conexão com o mais pobre. Então, 2 Coríntios 8 e 9, Paulo fala assim, né, que era para os coríntios ajudarem os pobres da Judéia, porque então haverá igualdade. Essa igualdade não quer dizer igualdade de recursos, todo mundo tem o mesmo dinheiro na conta, mas quer dizer igualdade em tratamento, igualdade em valor, em dignidade. Então, uma pessoa que tem menos condição se sentir da mesma forma digna naquele ambiente de igreja com aquele que tem mais, porque ele é um médico, porque ele é um engenheiro, um advogado. Não importa, nós somos iguais perante Deus. Então, essa dignidade, essa equidade é o que Paulo ensina, né, para Corinto. E a gente tem falhado muito nisso, cara. Né? Na igreja a gente tem falado muito nisso, porque a gente está querendo trazer o pobre para um status
do rico. Eu entendo que, na verdade, o caminho de Cristo é ao contrário, cara. Contrário. Ele vai de encontro ao pobre, que somos nós, para carregar ele, né, para dar dignidade para ele, né? Então, Isso é justamente isso que eu vejo. Eu fico olhando, né, fazendo essa reflexão, poxa, mas seria diferente. Então eu vejo, como você disse, quando você sai de olhar para Cristo, você traz agora para outro lugar que não seja. E aí você começa esse atropelo, né? Matheus, não pode. Não, só mais uma coisa. E os ricos nesse mundo, eles são. Tem passagens na Bíblia sobre eles, né? Tem passagens. Tiago fala sobre eles. Timóteo. Tem várias passagens em que há instruções claras para ricos. Ou seja, é possível ter cristãos ricos. Sim. E tinha no começo da igreja. Sim. E a instrução para eles é a seguinte: sejam generosos e repartam os seus bens com os outros. Não sejam altivos. Então, Tiago fala, se chegar alguém que tem condição, que é rico, que é o prefeito da cidade, na sua reunião, não tira não põe ele na primeira fileira e despreze o pobre. Por que vocês vão ter parcialidade entre vocês? Todos são igualmente importantes para Deus. Então, tá bem claro nas escrituras que não tem que ter um abismo entre rico e pobre. Nós somos iguais perante Deus. E se a gente não for assim, a gente vai estar sendo igual ao mundo. E a igreja é chamada para ser diferente. Para ser na contracultura, na contramão, né? Então, eu tenho isso muito forte no meu coração, eu estou sonhando com isso, em como que a gente pode trazer mais esses princípios de justiça, de equidade, de proximidade dentro das igrejas, entre diferentes classes sociais. Tá, você acha que a pessoa que é menos abastada, você acha que ela é uma questão de mentalidade? Assim, de ela não... Eu falo isso porque eu vim na comunidade, né? Vim lá na comunidade de terra, daquela coisa, cara, passar armado, aquela coisa bem feia mesmo, né? Essa foi a minha realidade. Então, eu lembro que eu mudei em 7 de setembro de 99 para essa comunidade. Meu pai comprou a casa lá e tal. Meu pai perguntou pra mim assim, e aí, filho, você gostou e tal? Eu respondi, gostei, mas eu tinha 11 anos de idade, eu não tenho a opção de não gostar ou não. Só que eu pensei, bem claro. Eu falei, Deus, quando eu tiver a oportunidade eu vou sair daqui. Eu era um garoto. Sempre tive aquela infância meio... escassa de recurso, aquela coisa difícil, né? Eu lembro, a minha mãe tá escutando, não sei se ela vai lembrar disso, mas eu lembro, meu pai tava desempregado e a minha mãe comprou, acho que 1 quilo de mussarela, assim, né? Meu pai falando, pô, você comprou 1 quilo de mussarela, eu tô desempregado, por quê? Que não sei o quê. Eu falei, cara, eu fiquei olhando, né? Até comentei isso pra minha esposa, eu falei, cara, eu nunca quero passar por isso, né? Sim. Eu não quero passar, eu quero mudar isso, né? Sabe aquela coisa que vem, né? E aí, 20 anos depois, dia 7 de setembro de 99 e 5 de setembro de 2019, eu peguei a chave do meu apartamento que eu resido lá, no Morumbi. Que da hora, mano. Então, cara, vista legal, lugar legal e tal. O que faz isso? Eu não sei qual que é a sua história, como foi até você... Porque assim, eu entendo que quando você coloca algo pra fora, porque você venceu aquilo de certa forma. Eu escrevi nesse livro aqui, A Conexão, isso que falo sobre oração. Então eu tive várias respostas de orações. Falei, não, eu preciso que as pessoas conheçam o poder da oração. Sim. Né? Então você pode dobrar o joelho ali, orar e Deus resolver, né? Então quando você escreveu sobre economia, sobre dinheiro, eu quero que você com certeza passou por experiências. Sim, sim. Né? Você acha que essa pessoa que é pobre, né, que se considera menor, você acha que é uma questão de mentalidade? O que falta para ela chegar, mudar? É algo totalmente espiritual ou é algo que ela tem que estudar, tem que fazer? Porque a gente vê ricos que o cara não lê a Bíblia. O cara acorda, não acredita em nada, ele é muito bom e ele faz e acontece. Né? Como? Cara, eu vou falar um pouco da minha vida e depois responder a pergunta. Tá. Eu cresci numa família de classe média. O meu pai era médico, mas não um médico rico. Era um médico plantonista. A gente tinha o suficiente na nossa casa. E aí meu pai decidiu ser missionário. Então daí ele dependeu de ofertas. Então ele saiu do país e eu tive... Quando eu era criança, eu e meus 2 irmãos. Então eu vivi em períodos em que eu lembro que meu pai falava, a gente não tem recursos. Então assim, a gente passou um pouco por isso, apesar de não ser extremo. E depois de um tempo, meu pai voltou a trabalhar com a medicina. E aí, assim, eu tomei meu rumo, mas ele foi pastor por muitos anos. Então eu sempre vivi... Eu nunca tive muito recurso, mas eu também nunca tive uma escassez a ponto de não ter comida. Mas a minha experiência com a pobreza muito forte foi quando eu fui pro Haiti. Eu fui pro sertão e depois eu fui pro Haiti.
E lá no Haiti é o país mais pobre do hemisfério ocidental, depois de um terremoto que morreram 300 mil pessoas. E eu fui para aquele país para ajudar e lá eu me deparei com uma pobreza extrema, mas a nível, assim, nível de guerra no meio da África, assim, sabe? É uma pobreza muito grande. E foi lá que Deus despertou meu coração para estudar esse assunto, foi em 2010, e buscar tirar pessoas dessa condição. Então, como? Eu queria saber isso, eu queria responder essa pergunta. Como é que a gente resolve esse problema tão terrível que é a miséria? Não estou nem falando de pobreza, de ter pouco recurso, estou falando de miséria. Falando de pessoas que não têm o que comer, que estão morrendo de fome, estão morrendo de doenças, morrendo de guerras. Então eu fui estudar isso. Então eu comecei fazendo projetos sociais, voluntário. Eu lembro que eu tinha me formado e eu não tinha trabalho, eu estava desempregado. E aí eu comecei a fazer uns projetos. Por causa desses projetos eu comecei a ter visibilidade, eu não ganhava dinheiro, mas as pessoas iam me chamando para falar sobre projetos, sobre... E aí eu consegui uma bolsa integral para estudar em Londres, na Escola de Economia de Londres, que era o meu sonho. Eles pagaram tudo para mim. Eu fui lá, sabe o que eu lembrei com essa história, mano? Que tem um versículo que fala assim, quem ajuda o pobre empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Eu dediquei uns 2 anos da minha vida fazendo esse projeto social, tudo, sem ganhar dinheiro, e Deus me deu uma bolsa de um mestrado caríssimo em Londres, pagando tudo pra mim. E foi lá que eu comecei a estudar sobre o tema da riqueza e pobreza. Então, como que o cristianismo dialoga com essa dinâmica de riqueza e pobreza? E desde então eu tenho estudado muito esse assunto, e para responder diretamente a sua pergunta, uma coisa que eu aprendi é que a pobreza não é falta de recurso. A pobreza é também, mas é uma falta de capacidades e oportunidades. Então, quem falou isso foi o Amartya Sen. Ele ganhou o prêmio Nobel e ele falou que, na verdade, para você tirar uma pessoa da pobreza, não é só você dar dinheiro na conta da pessoa. Você precisa dar oportunidades para que ela consiga sair daquela condição de forma sustentável. Porque se ela tiver dinheiro, ela pode gastar tudo no dia seguinte e acabou, volta para a mesma situação. Então, é muito mais uma questão de mentalidade, sim, mas eu não diria só mentalidade, porque a mentalidade ela é muito individual. E eu entendo que precisa haver mudanças estruturais na sociedade. Porque a injustiça, a desigualdade é injusta. Ela é injusta. Você tem pessoas morando na comunidade porque elas não têm condições de estudar, de se desenvolver para poder sair daquela situação. Então não é só uma questão de mentalidade, porque senão você joga muito peso no cara que está lá. Você vai falar, você está pobre aí porque você não tem mentalidade. E eu não concordo com isso. Eu entendo que a pessoa tem que ser dada a oportunidade. Se a ela é dada a oportunidade de estudar, de ter um trabalho, de crescer na vida, e ela não quiser, aí sim está faltando mentalidade, né? Se ela rejeitar. Mas eu entendo que precisa haver justiça. E justiça é dar oportunidades para as pessoas. Eu costumo falar que, assim, não sei se você concorda com essa ideia, que a igreja deve chegar onde o Estado não chega. É isso aí, cara. Eu concordo 100%. Concordo? Eu concordo, porque e já chega. Porque tem lugares que o Estado não vai conseguir ter influência. Por exemplo, eu trabalho com cidades, né, assentamentos informais, que a gente chama. Então são lugares que são construídos que não estão na jurisdição da cidade. A prefeitura não tem aquela área como um espaço para ser construído casas, por exemplo. E aí vai a pessoa e constrói lá. Então você tem uma comunidade construída em um lugar que não é legal. Só que aí o Estado, às vezes, ele tem as mãos atadas. Por exemplo, eu morei em Salvador, né? E tinha comunidades lá que eu ia que não tinha como caminhão de lixo chegar na comunidade porque não tinha rua para chegar. Não tinha espaço. Então o cara tinha que andar 1 quilômetro para deixar o lixo. Mas aí, se você tem uma igreja lá naquele meio, a igreja pode servir aquelas pessoas em lugares onde o Estado não chega. E isso tem acontecido. Então, acho que isso é muito especial, porque a igreja, por exemplo, o desastre, né, de Brumadinho, esses desastres naturais que acontecem, o Estado tem uma velocidade de resposta, a igreja tem outra. A igreja é mais rápida para responder às necessidades das pessoas do que o Estado. E isso eu tenho falado com pessoas e visto isso acontecer. Então, eu entendo que sim, a igreja já tem isso e ela pode ter mais ainda. Porque essa questão de dignidade, essa questão de oportunidade, a igreja providencia. Quantos artistas e cantores e palestrantes saíram de igreja, né? Por ter crescido nesse ambiente. Então eu acho que sim, é uma baita de uma oportunidade que a igreja traz para pessoas nessas situações. Eu sempre falo, poxa, eu sempre cresci assim, fazendo visitas, sabe aquela coisa bem antiga, ajudando. Então eu falo, cara, a igreja, eu comecei
né, tempos, estudar a história da igreja, de como começou. Pô, a igreja tem um poder muito forte, né, para fazer. Só que eu vejo que, assim, chega, só que se perdeu um pouco, você não acha? Sim, se perdeu. Né? Se perdeu. Você sabe que no começo da igreja, eu estou estudando os primeiros cristãos, a igreja era conhecida como o patrimônio dos pobres. A riqueza dela, o recurso dela era conhecido como patrimônio dos pobres. Por quê? Porque eles tinham uma visão de suprir necessidades. Então, isso que fala em Atos, né? O dinheiro que vinha para os apóstolos, eles destinavam para suprir necessidades. E aí tem historiadores que falam, por que o cristianismo cresceu tanto? Pensa, cara, tinha alguns dezenas de discípulos, que depois foi para uns 3, 5 mil no Pentecostes. Como é que isso se tornou a maior religião da história do mundo? E aí tem duas razões que os historiadores falam. Uma é o sangue dos mártires. Então, Tertuliano fala que o sangue dos mártires foi a semente da igreja, ou seja, os romanos viam aquelas pessoas morrendo de forma tão digna nos coliseus e tudo, que elas falam, não é possível, por que essa pessoa não está com medo da morte? Como é que... Então isso foi um impacto muito grande. Sabe qual foi a outra? Cuidado aos pobres. A igreja tinha um cuidado tão relevante aos pobres que até o imperador romano, que eu acho que era Juliano, o apóstata, Justino, eu não sei, era um nome assim. Ele fala assim que como pode esses galileus estarem ajudando até o nosso povo e a gente não ajudar eles? Então, os cristãos no começo eles eram tão radicais na entrega aos necessitados que isso impactou o mundo. E aí em 200, 300 anos se tornou a maior religião do mundo, cara. Milhões de pessoas aceitando essa forma de ver o mundo, porque era uma coisa muito sincera, muito desprendida. Eu acho que a gente acabou perdendo isso, porque a gente perdeu essa pureza de querer ajudar o próximo. Então a gente está colocando muitas restrições e muitos receios em se abrir e ajudar, né? Então acho que a gente precisa voltar um pouco a isso, sim. Você acha que dá pra ainda mudar, assim? Porque hoje a gente vê uma guinada sempre, eu quero crescer o meu livro, o meu ministério, a minha banda, a minha comunidade. Você acha que dá pra, assim, ainda... Ou a gente... Eu vejo que, assim, existem pessoas pontuais, que nem você, eu que gosto de atuar nessa área, de ajudar ali, mas, assim, no geral, né, visando o globo, não parece que tá caminhando para mais um distanciamento? Então, isso foi o que eu falei no começo, né? O individualismo está tomando conta da igreja. E isso é perigoso, porque individualismo não tem nada a ver com o cristianismo, o evangelho, cara. Né? Não tem a ver, não. O evangelho, ele é coletivo, né? E Jesus fala isso. Ele fala ele faz uma oração por nós, né? Ele fala assim, Pai, eu também quero orar por aqueles que um dia crerão em mim, em João 17, ele fala. E aí ele fala assim, que eles sejam um, para que o mundo conheça a mim. E a gente não está querendo ser um, a gente está querendo ser eu. A gente não está querendo ser nós, né? Então eu entendo que a igreja brasileira precisa retornar a um senso de unidade e comunidade. A gente tem muita gente hoje que são os desigrejados, que estão frustrados com a igreja. Cara, eu sinto muito por essas pessoas, eu não vou julgar, porque eu também já me frustrei, é difícil. Mas eu digo assim, para quem está conectado com o corpo e quem está buscando estar junto com outros irmãos, eu acho que a gente precisa voltar a ter um coração comunitário. E a gente tem perdido isso. A gente tem focado muito nos nossos próprios empreendimentos, né? E o eu tem sido superior ao nosso. E enquanto for assim, a gente vai estar, que nem eu falei no começo, apregoando o nosso próprio reino e não o reino de Deus. Porque o reino dele é sobre o nosso, não é sobre o eu, né? Legal. Ô, Matheus, e falando sobre igreja, sobre, assim, comunidade política, como que você pensa mais à direita, mais à esquerda? Como isso pode hoje... Eu sou bem prático, como que eu faço? Eu pego o evangelho, olho e falo, cara, como que eu aplico aqui? Né? Como que dentro dessa realidade, em 2023, como que eu trago isso? Né? Sim. Como que a gente consegue juntar? Qual que é a sua visão da economia do reino, do evangelho, direita e esquerda e trazer esse senso de comunidade? O que você pensa que é mais assertivo para você? Então, o Brasil está muito polarizado, né? Então a gente tem extremos brigando entre eles. É isso que a gente vive hoje no Brasil. Eu entendo que o reino de Deus, ele não opera conforme esse mundo e ele não é feito de sistemas humanos. Quando os discípulos perguntam assim para Jesus, quando que vai vir teu reino? Ele fala assim, cuidado, o meu reino não vai vir em formas de sistemas humanos. Você não vai poder falar, ele está aqui ou ele está ali, porque o reino de Deus está
entre vocês. Para mim isso é a chave. Porque se eu falar assim, eu sou de esquerda, eu falar, eu sou de direita, eu tô quebrando com essa lógica de que o reino de Deus está entre vocês e nós somos diferentes. Então você vai ter metade da população votando na esquerda e metade na direita. Metade dos cristãos votando na esquerda e metade dos cristãos votando na direita. Se eu entrar nessa polarização, será que eu vou estar seguindo uma lógica de que o reino de Deus está entre nós? Ou será que eu vou estar dividindo o corpo de Cristo para seguir o meu interesse? Então, assim, questão de política, eu estudei ciência política, né, na faculdade. E eu tenho falado muito pouco sobre isso, cara. Porque, infelizmente, se eu dou uma opinião prática, a pessoa já vai me taxar de um lado ou de outro. Então, eu prefiro... Hoje você não pode, assim, é complexo você complexo. Implementar... Então, assim, o que eu digo sobre sistemas econômicos? Eu tenho minhas preferências. Eu gosto de um sistema econômico que é justo. Eu gosto de um sistema econômico que dá oportunidades. Eu gosto de um sistema econômico que não pesa tanto para quem está empreendendo, por exemplo, com impostos tão altos. Eu tenho minhas preferências, porque eu acho que a gente precisa gerar algo bom para o nosso país. Só que de um ponto de vista cristão, eu entendo que a gente tem que se preocupar muito mais com as nossas relações do que os fins. Isso é uma coisa que mudou na minha cabeça. Pessoas são mais importantes que tarefas. Pessoas são mais importantes que tarefas. Enquanto a gente não entende isso, a gente está valorizando mais projetos, sistemas, do que pessoas. Pessoas são mais importantes que tarefas. Eu já fui uma pessoa que me dediquei muito a tarefas, a projetos. Bora fazer o projeto. Aí você pode destruir pessoas fazendo esse projeto, mesmo que seja um projeto bom. O que vale mais, cara? E a gente está perdendo isso, cara. A gente está entrando em discussões sobre sistemas políticos, sistemas econômicos, tretando com familiares e perdendo essa unidade que Jesus fala que é isso que é o reino de Deus, que é o que está entre nós. Então, eu tenho minha visão. Eu poderia aqui falar um monte de coisa, defender o meu lado, falar o que eu penso. Eu prefiro não falar. Prefiro não falar porque eu acho que a gente precisa falar outra coisa. A gente precisa falar de como que nós cristãos podemos viver um cristianismo, viver um reino de Deus, buscar a unidade, mesmo com alguém pensando diferente de nós. Eu quero caminhar com gente de esquerda e de direita. Porque isso não é superior ao reino do que eu acredito. Verdade. Então precisa rolar essa mudança aí, mano. Depois que rolar essa mudança, dá pra falar de política. Mas assim, chegando um pouco esse assunto, você acha que a igreja não colocou um pouco expectativa? No quê? Na direita? Vai vir, tem que ser. Você não acha? Cara... Colocou um certo altar ali, como fosse a mudança. A gente tem a tendência de colocar nossas expectativas em Messias, né? Em salvadores, que não Jesus. E isso sempre vai ser um tiro que não vai alcançar o alvo. Só Jesus é a nossa esperança. E assim, eu entendo que a gente vive o reino de Deus, o agora e o ainda não. O já e o ainda não. O já é o seguinte, cara, a gente já tem Jesus como a nossa referência. O ainda não é o seguinte, a gente não vai viver aqui nessa terra a plenitude do reino. Então não adianta a gente esperar que algum cristão vai entrar no poder e de repente vai fazer tudo ser renovado e perfeito. Vai virar uma grande paróquia, né? Então, assim, a gente tem limitações nesse mundo. Sim. E a gente tem que ter essa realidade, porque senão a gente vai ser utópico e vai jogar muita expectativa em pessoas que estão no poder. E aí vai distorcer, porque o poder corrompe. Um professor que eu tive, Ziel Machado, ele falou assim, toda vez que o cristão tenta domar o poder, tenta usar o poder, ele é domado por ele. Ele é usado por ele. Porque o poder é traiçoeiro, né? Então, eu acho que a gente tem que fixar os nossos olhos em Jesus e buscar ser cristãos íntegros aqui nessa terra. Buscar trabalhar, buscar votar com consciência, buscar falar coisas coerentes, né? Buscar ser justo, ser honesto, e dar exemplo para quem tá vendo e não matar, não destruir o nosso irmão que pensa diferente de nós, né, cara? Incrível. Cara, eu gosto muito de quando se fala de reino, né? Esse é o nome do nosso programa, quando se fala do reino, né? Eu penso que, cara, independente de direita ou esquerda, cara, quando você tá dentro do centro do reino, cara, você vai avançar de um modo ou de outro. Isso não é impedimento porque às vezes a gente fica num debate, então não, isso tem que acontecer, o fulano tem que entrar e tal. Só que o reino, ele não depende disso. Deus não depende de nada disso para agir no indivíduo, dentro de uma família, dentro de uma empresa. O reino é muito maior do que isso, sabe? Cara, eu lembro que em 2019
Era duas empresas físicas, né? 2 galpões, uma hora em Santo André. Eu recebi uma palavra, assim, eu falo, Deus tá mandando você fechar uma das lojas. Desse jeito, profeta, assim, ó. Irmãzinha do coque, você vai entender. Deus tá mandando você fechar uma das lojas. Se você continuar com as 2 lojas abertas, você vai tomar um prejuízo muito grande, mas faça as contas. E a loja que você escolher, Deus vai prosperar, vai dobrar o faturamento. Isso foi 5 de dezembro, eu gosto de guardar datas, né? 5 de dezembro de 2019. Quando foi 25 de fevereiro de 2020, o Dória mandou fechar tudo. Só que o que eu fiz? Pandemia. Veio a pandemia. Caramba. No mesmo dia eu liguei pro imobiliário, falei, tô encerrando o contrato. Mano, paguei uma multa. Na verdade, eu tô pagando até hoje, fiz um parcelamento, porque o valor é muito alto. Que coragem, hein? Né? Fechei, não coloquei ali, passo ponto, vende no mesmo dia. Eu liguei pro imobiliário, fiz a negociação, paga até hoje, eu vou terminar o ano que vem isso. Caramba. Né? Eu gosto de trazer isso prático, porque às vezes o pessoal, nossa, mas como que é? O cara vê pelo Instagram, nossa, que incrível, o cara tá na rádio, tá ali e tal. Não, a gente paga boleto, irmão. Tem coisa que tem que, né? Essa é a realidade, eu gosto de trazer essa realidade, né? E eu fechei. Aí eu comecei a vender na internet. Já dezembro, 2 de janeiro, ali comecei a vender na internet. Cara, o que aconteceu? 2020, estourou. Vender na internet foi um ano incrível. Deus, dia 20, daí depois 2021 foi melhor do que o 2020. 2022 melhor do que o 21. Porque o reino ali, eu escutei o reino. Então, o reino, ele te dá informações privilegiadas, digamos assim, né? Eu gosto daquela passagem quando se fala de negócios, de administração, de negócios de cidades, de recursos. Quando José, ele interpreta ali o sonho, Deus dali, você vai fazer em 7 anos. É uma informação privilegiada. É uma informação privilegiada. Pro mundo inteiro. Pro mundo inteiro. Então, eu coloco assim, vamos colocar que em um ano ele construiu os galpões, os armazéns, aí veio 7 anos, Deus deu mais de uma década pra frente. Sabe? Então, quando você tá envolvido no reino, você tá com conexão no reino, cara, independente do que entrar, do que sair, Deus vai fazer a coisa acontecer. E Deus ensina a gente com essas histórias, né, cara? Porque eu vivi ao contrário na pandemia. Olha só, cara. Eu tava escrevendo esse livro e eu trabalhando normal, né? Eu tenho meu trabalho, eu tenho esse ministério também. E aí cara, desde os 16 anos eu trabalho e eu tava juntando dinheiro todo mês, eu tenho essa prática, juntar um pouquinho, mesmo que seja pouco. Mas para ir aos poucos, tendo um recurso para poder comprar uma casa própria, para poder viver. E aí, quando chegou janeiro de 2020, eu não ouvi voz nenhuma de Deus, eu tomei uma decisão ali, muito pessoal, muito de investimento. Eu falei, pessoal, tá todo mundo falando pra pôr na bolsa, vou botar na bolsa o dinheiro. Peguei e botei na bolsa. Em uma semana teve a pandemia, caiu pela metade. Nossa. Só que sabe o que é legal, cara? Como eu tava nesse processo de escrever esse livro, Deus me ensinou uma coisa com isso. Ele falou assim comigo, cara. Eu lembro que eu li um texto que falava assim, que aquele que teme perder, não é pronto para dar. Quem tá com medo de perder, não vai ser generoso, porque ele vai sempre reter. E com essa experiência, foi como se Deus estivesse me ensinando o seguinte, cara, confia em mim, porque você pode ter muito ou ter pouco, mas tudo bem, eu cuido de você, sabe? Então foi uma questão assim de eu aprender a confiar, mesmo perdendo, né? E isso foi muito legal para esse processo do livro, porque eu entendi que às vezes quando a gente perde, a gente precisa aprender a se contentar com isso também. Se a gente não se contenta quando as coisas dão errado, quer dizer que o nosso coração está apenas em dar certo. A gente só vai estar feliz quando der certo. Só que o que Paulo fala é muito legal. Ele fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar por abundância ou necessidade. Encontrei o segredo do contentamento. Cara, que coisa especial. Então, eu consegui, no meu coração, depois de um processo, entender que tudo bem. Deus vai me ajudar a recuperar. E eu consegui recuperar, graças a Deus. Amém. Mas você entende? É um processo oposto. É oposto. Mas a gente aprende com as experiências quando a gente tá com o coração em Deus, cara. Seja dando certo ou dando errado, né? Cara, esse muito de quando passou pela pandemia, né? Tem a minha história, que eu tenho várias outras histórias, né? Cara, Deus, ele age de cada um de uma forma diferente. Exato. Quando alguém chega pra mim, eu fico nervoso, eu confesso que eu fico até nervoso e irado, cara. Quando a pessoa vem colocar como fosse, não, assim.
sabe, colocado. Eu falei, não, cara, Deus faz de cada um de um jeito. Ele é muito particular, sabe, de trabalhar. Ele é mestre de falar, cara, de entrar e acontecer determinada situação e ele te dá um estralo e colocar de volta nos trilhos. Então, eu preciso ser mais que nem você, mano. Eu preciso ouvir mais a voz de Deus. Assim, eu aprendi com essa experiência a me contentar com a perda. Mas é claro que eu não quero que isso seja uma norma na minha vida. Né? Sim. Eu prefiro poder ouvir a voz de Deus e ter uma direção para que eu não perca. Mas eu entendo que às vezes a gente vai perder, cara. Isso é uma descoberta para mim que foi muito reveladora. O perder é natural da vida. Tem um cara que chama Christian Chen. Ele foi um chinês que veio pro Brasil, um missionário. E estudando essa questão de perder, eu vi uma frase que ele falou que me deixou pensando por umas semanas, cara. Ele falou assim, no reino de Deus, perder é ganhar. Eu falei, peraí, cara, o que esse cara tá falando? Eu nunca tinha entendido essa dinâmica direito, né? Mas o que ele tá falando é o seguinte, o caminho que Jesus trilhou é um caminho de perda. É uma perda individual para que tenha ganhos coletivos. Ou seja, ele abre mão da glória dele, do conforto dele, do bem-estar dele, por amor a nós, para que fôssemos ricos. Né? Ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Então essa abnegação, esse abrir mão de ganhar para mim, para o outro ganhar, é muito da vida cristã, essa renúncia. E aí hoje eu sou pai. Cara, que é renúncia maior do que paternidade, maternidade, cara? Eu tô deixando de ganhar pra mim o meu tempo de lazer, meu tempo de ver Netflix, meu tempo de até jogar futebol, às vezes, pra cuidar da criança que tá no hospital. Essa renúncia é uma coisa que a gente vai aprendendo na vida que tem muito a ver com o coração de Deus, cara. É sentir a dor por quem sente, é chorar com quem chora, é perder para o outro ganhar. E a gente tá achando que o cristianismo é sobre ganhar só? Ou será que também é sobre perder? E esse perder é ganhar? Então, mudou minha ótica, cara. E é legal isso, né? Porque hoje eu posso falar sobre isso com propriedade porque eu aprendi a perder entendendo que isso era um ganho pro meu coração. Pra eu não ser avarento. Doideira, né, cara? Sim. Ah, cara, eu gosto... Cara, infelizmente tá chegando ao final. Já? Passa tão rápido. Cara, eu mesmo sendo desde garoto cristão, né? Escutando tanta coisa. Cara, mas parece que vai passando o tempo, você vai se apaixonando mais. Porque a gente é tão falho, o Espírito Santo ele vai corrigindo, vai te amadurecendo. E a partir do momento que você mergulha na palavra, entender o reino, você vai descobrindo coisas novas, você quer compartilhar. Cara. E você vai vivendo experiências, sabe? Incríveis. Cara, eu sou apaixonado pelo reino de Deus, sabe? De seguir a Cristo. Ele é transformador. Eu fico dá até vontade de chorar, cara. Ele é, cara. Nossa, porque sou apaixonado, cara, pelo evangelho. E, cara, sobre a questão da miséria e da pobreza, eu entendo que Deus, em Salmos, fala assim, é Ele quem tira o pobre da miséria. Ele tirou você, né, cara? Talvez não uma miséria, mas de uma situação difícil. É Ele quem faz isso. E quando a gente dá a glória pra Ele, cara, é pra isso que Ele tira, né? Pra Ele ser glorificado, cara. Que Deus bom que a gente tem. Ah, cara, é maravilhoso servir a Deus. Eu fico lembrando de tudo que passou aí hoje, como que tá. Cara, eu seria ingrato se eu não distribuísse o evangelho, sabe? Cara. Não tem como. Eu também. Cara, a gente é parceiro da editora Vida Nova, ela fornece livros e bíblias, né? Então a gente vai fazer um sorteio. Legal. Aqui você que vai sortear. Ah, legal. Né? Você vai falar um número do 1 ao 16. Então essa pessoa vai ganhar uma bíblia, né? Que é presenteada pelo nosso parceiro, pela editora Vida Nova. Tá. Eu vou falar um número que eu vi, eu tava brincando de Alexa com as crianças e perguntaram qual que é o número que o mundo mais gosta. Número 7. Número 7, olha lá. Número 7. Quem foi o ganhador? Cadê? Deixa eu entrar na rede aqui. Caiu a rede. Vamos lá. Quem que é o número 7? Quem que é o número 7? Cristiano Ronaldo. Uau. Cadê? Ao vivo deu chute aqui, não tá. Cadê meu YouTube?
Pastor Henrique, você tá me escutando aí? Dá uma olhada aí. Depois a gente vê que é o número 7 e a gente vai entrar em contato. Que eu não tô conseguindo entrar aqui. Amigo, chegou ao final. Cara, obrigado por esse tempo de entrega, assim, foi enriquecedor, cara. Tenho certeza que pessoas foram tocadas escutando aqui ao vivo, né, pelo Dial, fica também pelo YouTube. Então, pessoas daqui a anos vão poder ver essa nossa conversa graças a tecnologias. Cara, obrigado mesmo. Deus abençoe. Valeu demais, Então, mano. onde eu posso encontrar esse livro, quem tá nos assistindo? Cara, em qualquer livraria. Qualquer livraria. E também seguir o Economia do Reino no Instagram, porque lá... Economia do Reino. Lá eu tenho as informações. Esse daqui é meu? Esse é seu, presente. Muito obrigado, cara. Dá uma mensagem final, cara, que o reino de Deus é como uma semente de mostarda. A gente planta sementes, mas às vezes a gente não vai ver o fruto. Eu quero falar isso pra você, mano. Às vezes a gente não vai ver o fruto na nossa vida. Abraão não viu. Moisés não viu. Ele viu, mas não entrou. E às vezes a gente é chamado a plantar sementes. E essas sementes vão germinar e prosperar um dia que talvez a gente nem esteja aqui. Verdade. Mas é ele que dá o crescimento. Glória a Deus. Tamo junto. Ó, quem ganhou foi a Dúrcia. Então, Dúrcia, a gente vai entrar em contato, a nossa equipe, o Pastor Henrique vai entrar em contato com você. Parabéns, Dúrcia. Economia do Reino. Eu já tô chamando o programa de Economia do Reino. Conexões do Reino chega ao final. Deus abençoe, que você tenha uma semana incrível, uma semana de paz, de avanço. Mateus, Deus abençoe você, sua casa, Amém. seu ministério, que esse livro, cara, alcance as nações, através do seu trabalho, através do seu ministério. Deus abençoe. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe. Um beijo. Estamos no próximo sábado de volta.